Tricolores e tricoloras, esse é o Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e chegou a hora da onça beber água e da cobra fumar. Então, chegou infelizmente a hora de falarmos sobre rebaixamento. O rebaixamento realmente está batendo a nossa porta insistentemente. Já dizia o filósofo Emerson, depois de uma profundeza, há outra profundeza. E parece que é isso que está acontecendo com o nosso tricolor, né? Então, quer dizer, a gente afunda e aí parece que chegou ao fundo do poço e a gente vence um São Paulo, sai, aí na próxima a gente perde para o Internacional e vem outra profundeza. É isso que eu quero dizer. Bom, antes de mais nada, é óbvio que fomos garfados, não é? Contra o Internacional. Aquele juiz, ele, não sei se ele achou que estava pitando partida de handball, porque o jogador do Internacional deu um passe de cotovelo, não é? Então, o VAR diz que está na dúvida, o cara vai consultar e é pressionado e dá o gol para o Inter. Pressionado com aquele meia dúzia de gato pingados que era a torcida do Internacional. Tanto é que o Fluminense jogou à vontade. Aquilo ali esses dois jogos tão temidos, Fluminense e São Paulo, era para nós termos feito 4 pontos. E aí perdemos porque fomos garfados, não é? Quer dizer, ainda mais, perdemos o Muriel, que jogou uma partida e meia, que foi aquela, com o dedo fraturado. Por isso que tomou aquele frango, senão não tomava. Quer dizer, aí já é demais, né? Depois que o narigudo lá, peruano, quebrou a mão o dedo do Muriel, que só volta em 2020, e fez aquele gol anulado, aí depois seria demais, né? Anular 2 gols para Fluminense? Para Fluminense? Tá brincando comigo. O Fluminense, se tem um lugar, e que por isso talvez que a imprensa e a torcida tenha raiva do Fluminense, que o Fluminense tem a tradição e se mantém tradicionalmente forte, é no tapetão. E não por um acaso, Mário Bittencourt, né, já foi aí, no caso da Portuguesa em 2013, ele é quem era o advogado que nos livrou com toda a justiça do rebaixamento naquele ano. Agora, o Mário Bittencourt não vai fazer uma representação contra esse juizinho? Esse cara nunca mais pode apitar jogo do Fluminense. Esse cara nunca mais pode apitar jogo com o Fluminense. Porque o Fluminense foi achincalhado. Aquele ali foi um desrespeito. Passe de cotovelo, o VAR ficou quieto. Falou que não podia decidir e ele vai e decide. Por quê? Está decidindo porque está se sentindo pressionado. Pressionado por quem? Pelo quê? Pelaquela torcidinha que não é. Então fica estranho. O Fluminense tem que representar contra esse cara. Esse juiz não pode mais apitar jogo do Fluminense nunca mais. Nunca mais. Ele tem que sentir o peso e a força da tradição tricolor. E outra coisa, só voltando um pouquinho no jogo contra o São Paulo, que nós vencemos por 2-0, é um absurdo. Dê uma olhada na entrevista coletiva do Fernando Diniz, sendo pressionado. A imprensa paulista, principalmente a São Paulina, tratando como se fosse um vexame. Mas a moral da história é que trataram aqueles 2-0 como um vexame. Um vexame. E aí o Fernando Diniz, não é vexame. Foi uma derrota chata, uma derrota inesperada, etc e tal. E aí a mulher insistiu no fim, o Fernando Diniz saiu com o olho arregalado desse tamanho, respondeu a mulher dizendo que não foi vexame, pegou e foi embora. Porra, caceta, aqui a gente perdeu ponto, perdeu o jogo para Avaí, Chapecoense, Ceará, CSA. Em momento algum, nenhum repórter carioca perguntou pro Marcão que vexame foi esse. Entendeu? Pode até depois, algum jornal pode já ter havido a ocasião de botar vexame do Fluminense. Vexame, sabe?
Que já rolou? Já rolou. Mas na entrevista, onde é ao vivo e os torcedores do outro time estão acompanhando também a coletiva, isso é brincadeira. Isso é uma total falta de respeito. Aqui a imprensa carioca não faz isso. A imprensa paulista tem essa mania, principalmente esses arrogantes do São Paulo. Nunca me esqueço, em 1981, que o São Paulo meteu um 3-1 no Campeonato Brasileiro no Botafogo e eliminou o Botafogo. E o Botafogo estava assim, um time muito bom naquela época, que eles botaram no placar eletrônico no Morumbi: fogão, fogo, foguinho, cinza. Total falta de respeito, entende? Então é uma coisa que eu digo a vocês. Esses times aí, certos times, tratam Fluminense, Vasco e Botafogo como times médios ou pequenos. É certo que nós fazemos por onde sermos tratados assim. Mas aí isso aqui é entre nós, né? Mas eles não têm que tratar, tem que respeitar, né? Tem que respeitar que o Fluminense, o Vasco e o Botafogo estão se tornando times médios e tradicionais, em vez de grandes e tradicionais. Lá isso estão. Que logo, entre os 12 tradicionais, ou vai sair Fluminense, Vasco e Botafogo e vai entrar Atlético Paranaense, vocês não tenham dúvida. Porque o Atlético Paranaense é tradicional e está crescendo. Está se tornando um time grande. Não é? Apesar da história que ainda vou contar, estou devendo o vídeo do rebaixamento, que o tal do presidente lá do Atlético Paranaense se envolveu, na época foi banido do futebol, em 1996. Banido do quê? Se ele está aí até hoje, né? Bom, mas vamos lá. Para início de conversa é o seguinte: nós fomos rebaixados. Vou tocar nessa tecla mais uma vez. Nada de se matar, nada de matar ninguém, nada de bater na avó de ninguém, bater na tua namorada, no teu pai, na tua mãe, descontar raiva no teu filho. Entendeu? Foi rebaixado. Sabe? É o que eu falei no outro vídeo. O Nottingham Forest, da Inglaterra, que foi bicampeão da Copa da UEFA 78-79, hoje estão na 4ª divisão do futebol inglês. Dane-se, estão lá, felizes da vida. Eles vão para a 4ª, terceira, 4ª, entendeu? E rentável. Tem que saber, não é? Tem que saber se organizar. Outra coisa que um dia ainda vou falar aqui é essa idiotice do futebol carioca, por exemplo, se enfraquecer. Por exemplo, o único que pensou diferente foi o Horta, que na época da máquina, que tinha aquele timaço, fortalecia os outros times também, para fortalecer o futebol do Rio de Janeiro. Agora está aí o Flamengo com o timaço e vai deixando o Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo se transformarem em times médios, pequenos, vai acabar sendo pior para ele mesmo. Ainda vou falar disso em outro vídeo, senão vou me alongar muito aqui. Porque, por exemplo, temos que pensar como Horta, temos que pensar em termos como os americanos pensam. Lá são ligas. E na liga todo mundo é sócio. Todo mundo botou dinheiro para criar aquela liga. Entendeu? Então são sócios. Essa associação não precisa necessariamente ser feita à base de dinheiro, mas se associar por irmandade, por simpatia, por ser do Rio. Senão o futebol carioca, o Flamengo não se sustenta se Vasco, Fluminense e Botafogo virarem times de 2ª, 3ª divisão, não. É um erro. É um erro do Flamengo e dos flamenguistas, ok? Então, olha só, eu falei isso, falei do desrespeito que eu queria falar, do rebaixamento batendo a nossa porta, do roubo para o Internacional, que esse juiz tem que ser banido, né? E que a história do rebaixamento ela fica assim mais contundente, né? Quando começa exatamente desrespeito, né? Para com o Fluminense, começa azar, como o melhor jogador, que é o Muriel, ficar de fora, só voltar em 2020, é o melhor jogador. Se não fosse o Muriel, a gente estava no lugar do Avaí, em 20º. Pode ter certeza disso. Então, são coisas assim, tricolores e tricoloras, né? Os tricolores botem as barbas de molho e as tricoloras os cabelos de molho, porque o rebaixamento bate a nossa porta. Bate a nossa porta.
Se formos rebaixados, a gente vai superar. Porque eu já disse, o Fluminense é a Fênix, não é? Ele renasce. Então, esse desrespeito com esse azar, eles realmente, como o Fluminense já foi rebaixado aí em 97, 98, né? E foi exatamente assim, é desrespeito, é azar, é juiz começando a roubar, né? Então, por exemplo, o que eu penso é o seguinte: o Fluminense tem um jogo agora contra o Atlético Mineiro e disputa esse campeonato aí invertido com o Cruzeiro e Botafogo, né? Os três querem a qualquer custo e se esforçam para conseguirem o 17º, a 17ª posição, né? É como eu já falei, parece que eles entenderam alguma coisa errada aí, que o 17º vai disputar a Recopa, ou vai para a Libertadores, ou para a Sul-Americana. Eles devem ter entendido, vai ter uma premiação, devem ter entendido alguma coisa errada. Porque não é possível o esforço que esses três vêm fazendo. O Botafogo tem um número de derrotas que acho que só o Avaí tem, nem a Chapecoense tem. O Cruzeiro tem um número de empates que dá ao Cruzeiro muitos pontos perdidos, que fazem com que ele esteja ali, né, seja quase na zona de rebaixamento. Não está graças ao Fluminense ter sido roubado pelo Internacional. E o que acontece é que, por exemplo, o próximo jogo do Fluminense é com o Atlético Mineiro, do Botafogo com Atlético Paranaense e Cruzeiro com Avaí, né? Cruzeiro com Avaí, esquece, Cruzeiro vai ganhar, né? Então Cruzeiro vai meter aí 3 pontos, vai subir, né? E aí Fluminense e Botafogo encarando os dois Atléticos. Eu não sei não. Não sei se o Fluminense vai ganhar do Atlético Mineiro não. Não sei se o Fluminense vai ganhar do Atlético Mineiro não. Entendeu? E não sei se o Botafogo vai perder para o Atlético Paranaense também não. Eu acho, assim, esse ditado, o Botafogo roubou do Fluminense. Há coisas que só acontecem ao Botafogo? Coisíssima nenhuma. Há coisas que só acontecem ao Fluminense. Tinha que o Muriel quebrar o dedo, quebrar a mão, agora só quebrar o dedo, só voltar em 2020. Tinha que dar passe de cotovelo pro outro fazer gol lá. Consultar o VAR dizer que não opina, e aí o juiz chega e dá a sua própria opinião e diz que não, foi sim, foi gol. Pelo amor de Deus, há coisas que só acontecem ao Fluminense. Então a tendência é que nessa rodada, se pararmos de ter azar, que o Fluminense saia da zona de rebaixamento, ganhe do Atlético Mineiro e o Botafogo perca para o Atlético Paranaense. Mas há coisas que só acontecem ao Fluminense. Não é pessimismo. É que eu vi o Fluminense em 96, mas aí teve a armação, né? Mas eu vi, e a gente nunca sabe quando tem também, né? Engraçado isso, né? Em 97 aparentemente não teve, e aí em 98 também aparentemente não teve. Bom, espero que tenha sido uma parada isolada aquele jogo lá contra o Internacional. Aqui no YouTube, isso aqui é o futuro dos times. O Fluminense tem que se fazer valer. O Fluminense já tem canal aqui. Os tricoloras, valorizem os canais do YouTube. Entende? Por exemplo, o Gerson Canhotinha de Ouro já está aqui. Já está com... Outro dia fez uma live dos 100 mil. Não é? Por quê? Porque nós da imprensa aqui do Rio, que falam do Fluminense nas televisões, nós temos o Edson, aquele da mãozinha, né, que tem um tricolor, um botafoguense, um flamenguista e um vascaíno. Não é? É um programa tranquilo. E tem o programa do grande tricolor Ricardo Mazella. Um abraço, Ricardo Mazella. Grande tricolor. Para quem não conhece as narrações de Ricardo Mazella, está perdendo tempo, porque é narração para tricolor, de tricolor para tricolor. Né? Então no canal 25, tem o programa, um programa lá comandado pelo Ricardo Mazella. O Ricardo Mazella é meu amigo no Facebook.
de vez em quando a gente se fala, não é? Então, quer dizer, eu não sei, na verdade, se o Mazella já tem um canal aqui no YouTube, mas o Ricardo Mazella é um cara que tinha que ter um canal aqui no YouTube. Se ainda não fez, está perdendo tempo, porque nós, tricolores, temos que nos unir e fortalecer, porque a torcida do Fluminense ela tem um certo poder aquisitivo que o departamento de marketing do Fluminense não sabe explorar. Mas nós, tricolores, já que o departamento de marketing do Fluminense não funciona, nós podemos explorar isso, privilegiando e valorizando os youtubers. Tem muito youtuber, tem youtuber aí que faz 3 vídeos, 4 do Fluminense por dia, porque é notícia em cima de notícia, o cara vai, né? Mas não sou eu que tenho isso aqui. Eu tento aqui fazer um canal mais histórico, com menos análises de times, e dar mais uma história do Fluminense, porque eu não tenho recursos. Isso aqui é como uma live. Quase eu não edito. Isso aqui vai direto agora. Eu não tenho mais edição, a iluminação é péssima, entende? É praticamente uma live. Então eu não posso ficar fazendo vídeo toda hora. Eu estou fazendo agora vídeo 2 vezes por semana. Eu fazia 1 vez por semana, estou fazendo 2 vezes por semana. Eu estou me esforçando ao máximo, entende? Mas eu não tenho condições. Então por isso eu peço, deem uma olhada. Provavelmente depois desse vídeo aqui vai entrar um vídeo de um canal grande do Fluminense. De um canal grande, não oficial do Fluminense, mas de um torcedor do Fluminense. Entendem o que eu estou falando? Então, se vocês já estiverem inscritos no canal dele, curtam, não sei quem vai ser, mas vai ser alguém, vocês podem ter certeza. Curtam o canal dele, deem um like, se inscrevam, mas também o meu, por favor, se inscrevam no meu canal, estou só com 40 inscritos. E deem um like se gostarem, ok? Porque o Fluminense vai se criar aqui no YouTube. O dia que a gente entender isso, e o dia que o Fluminense entender isso, sabe, assim, eu não quero fazer comparações e nem tomar partido de partido político nenhum. Mas sabemos que ano passado o presidente ganhou as eleições, não é? De que forma, né? Fazendo, já que ele não tinha espaço na televisão, muito parecido com o Fluminense. Ele apelou aqui para o YouTube. Não é verdade? Então, eu acho que é por aí o caminho, né? O Fluminense e nós, tricolores e tricoloras, só temos que abrir o olho para esse novo caminho que é o YouTube, ok? Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha aí aquela força, não é? E se inscrevam no canal. Saudações tricolores. Que vença o Fluminense com o sangue do encarnado e o verde da esperança. Que o Fluminense vença o Atlético Mineiro e até a próxima.